tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula do dia. Vamos falar sobre geografia, tá bom? Como vocês perceberam, são 2 aulas por dia agora. Olha que maravilha! Estamos pegando ritmo, a gente tá pegando ritmo aqui. Vamos lá! O conteúdo de geografia é o primeiro conteúdo do volume 2 do livro de vocês, tá bom? Tem o título de A Origem e a Identidade do Povo Brasileiro. Por que identidade do povo brasileiro? Gente, nós sabemos que o povo brasileiro tem toda uma miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura dos povos. Como assim? Nós sabemos que inicialmente existiam quem? Os nativos. Depois chegaram quem? Os portugueses. Depois trouxeram quem? Os africanos. Os africanos não chegaram, tá? Eles foram trazidos pra cá de maneira bem grosseira, tá? Então eles não vieram pra cá por livre e espontânea vontade, turistando no Brasil não, tá, gente? Eles vieram pra cá de uma maneira bem forçada. Agora vamos voltar ao que realmente vamos falar. O que é a miscigenação? É a mistura dos povos. E essa miscigenação é uma grande característica para a formação do povo brasileiro. Se pararmos para pensar, todos nós que somos brasileiros temos um pouquinhozinho que seja de uma origem africana, de uma origem indígena, tá bom? Por quê? Porque desde bem antigamente, as indígenas começaram a se relacionar com os portugueses com os africanos com indígenas, e daí foram gerando seus filhos e misturando mais povos. Depois vieram os franceses, os japoneses pra cá, os chineses, aí vieram outras pessoas trabalhar no cultivo de café, e acabou que ocorreu a miscigenação, que é a mistura de muitos povos, tá bom? Que é uma grande característica da formação da identidade, a formação do povo brasileiro, tá bom? Vamos agora observar uma pintura feita por Portinari que diz descobrimento. Vocês sabem que eu sou totalmente contra a palavra descobrimento, né, gente, do Brasil. E não foi descoberto. Vocês sabem muito bem disso, por favor, digam que sim pra mim. Ele foi encontrado, tá bom? Ele foi descoberto por quem? Pelos indígenas. Eles moravam aqui, eles poderiam não saber, não ter conhecimento da terra, do tamanho, da riqueza que aqui tinha, porque eles moravam aqui, eles usufruíam da natureza e tudo mais. Então os portugueses, com a expansão marítima, ok, de uma maneira muito inusitada, eles acabaram terra à vista e foram lá, Porto Seguro, né, enfim, e se alojaram, e dali começaram a colonização e tudo que a gente já falou sobre a chegada dos portugueses, tá bom? Vamos agora observar aqui a pintura de fato. Vamos ler e depois a gente faz um debate sobre essa pintura respondendo essas questões, tá? Muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro, ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de vários lugares do mundo. A obra de arte ao lado do pintor Cândido Portinari expressa um entre tantos encontros que deram origem à formação do povo brasileiro. Quando a gente observa essa pintura bem aqui, nós observamos que os indígenas, os nativos, eles estão com lanças nas mãos, eles estão um pouco assustados, pelo menos é o que eu interpreto dessa pintura, tá bom? Cada um tem uma interpretação, uma leitura diferente na pintura. A minha é essa. Eu percebo que eles estão um pouco assustados, um pouco tensos com o que eles estão observando. Eles estão apontando para essa embarcação, tá bom? Que são as embarcações portuguesas chegando nas terras brasileiras, tá bom? Tanto é que o nome é descobrimento, tá? Vamos agora responder essa troca de ideias. Eu falo daqui, dou a minha resposta, a minha opinião, e a gente vai debatendo de maneira intelectual, assim. Eu vou falando de acordo com o que eu acho que vocês estão me respondendo, entendeu? Vamos lá. O que a cena da pintura está representando? Eu acabei de falar. Está representando um encontro, está representando a chegada dos portugueses na terra dos indígenas, tá bom? Na terra dos nativos, beleza? O pintor Cândido Portinari nomeou essa obra como descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Bom, avaliando todo o conteúdo histórico
que nós já estudamos, né? Ele colocou o descobrimento por quê? Porque até então os portugueses descobriram aquela terra, descobriram algo que era desconhecido, eles exploraram o oceano e chegaram nessas terras. Então, querendo ou não, eles descobriram, né, uma terra diferente. E por último diz, como você nomearia essa obra de arte se ela fosse de sua autoria? Se fosse de autoria de Macena, Stephanie, eu colocaria O Encontro. Porque geralmente foi um encontro entre dois povos totalmente diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes. Se a gente só de observar os portugueses e observar os indígenas, a gente já percebe uma grande diferença, né? Desde a roupa, desde os costumes, a alimentação, a fala, tudo modifica, tá bom? Então, na minha opinião, a obra de Macena e Stephanie seria O Encontro. Vamos para a página seguinte e, de fato, dar início com o tópico Primeiros Habitantes, vestígios pré-históricos. Vestígios. Esses vestígios são de extrema importância para a história. Porque se não tivessem os vestígios, como nós iríamos saber o que aconteceu? Como nós iríamos saber o que eles utilizavam? De que maneira eles comunicavam? Quais eram as suas obras, os seus artesanatos, entre outros? Então, todos esses tipos de materiais, eles contam história pra gente. A nossa identidade é um documento, então ele conta uma história, tá bom? Um jarro que eu compro, que foi feito manualmente por um grupo tal que eu visitei, ele é um patrimônio histórico, tá bom? Patrimônio não, é um objeto histórico, tá bom? Que vai contribuir muito para a história. Não hoje, a gente acha que é algo normal, né? Que é algo que, tipo... Mas, por exemplo, quando se eu falar pra vocês pegarem um celular velho do avô de vocês, um celular velho que sua mãe guarda, aquilo ali também é histórico, gente, porque a gente percebe a evolução da tecnologia. Antigamente não tinha essa de touchscreen, não tinha essa de Wi-Fi, e alguns nem mandar mensagem mandavam, era só receber ligação e ligar, não tinha nem joguinho. Hoje a gente percebe a evolução total dessa coisa. Gente, eu tô gravando essa aula pra vocês pelo meu celular. Então vocês percebem a diferença? Percebem o tanto que isso mudou? Antigamente as fotos que a gente tirava, nem selfie existia. A gente tirava umas fotos muito feias, com qualidade péssima. Mas no momento a gente estava abalando. Hoje em dia, quando eu pego o meu celular e comparo com o celular de antigamente, né? A gente fala que é aquele tijolão, como a gente chama, né? Que mal ligava, mas a bateria, gente, a bateria desses celulares durava tipo um mês. Brincadeira, mas durava muito. Por quê? Porque não tinha muito aplicativo, não tinha uso de internet e essas coisas assim, tá bom? E as operadoras também aumentaram muito, e os sinais de rede também aumentaram muito. Antigamente era 2G, 3G, 4G, e quem sabe o 5G tá vindo por aí, ninguém sabe, né? Enfim, vamos focar aqui no que nós temos que falar. Para conhecer os primeiros habitantes, página 3, tá, gente? Para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios. O que são os primórdios, gente? A origem, onde surgiu alguma coisa, tá bom? Da África, berço da humanidade. De lá partiram diversos povos que se espalharam pelo planeta. Observe o mapa, os prováveis caminhos dos nossos ancestrais até a América, tá bom? Então, nesse mapa, gente, ele vai ter lá as pessoinhas, vai ter de onde pra onde, de onde veio, de onde foi, e assim por diante, tá bom? Que é muito interessante esse mapa, porque a gente vai conseguir identificar os caminhos que eles percorreram na América, os caminhos que eles percorreram por aqui, né, que eles foram descobrindo e tudo mais, tá bom? Próxima página. Na próxima página diz: os cientistas sugerem que povos caçadores-coletores habitaram o continente americano há mais de 48 mil anos. No Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos indicam a presença de povos há aproximadamente 11 mil anos. Gente, são 11 mil anos, não são 11 anos, são 11 mil anos. Sabe que são 11 mil? Gente,
11 mil anos é muito tempo. Essas fazendas arqueológicas são aqueles lugares que têm vestígios de ocupação humana antigamente. Pinturas, rupestres, fósseis. O que são os fósseis? Eles precisam cavar para encontrar algo, tá bom? Porque às vezes ele é deixado lá e com o passar do tempo vai sumindo, enfim, vai vindo poeira, entre outras coisas, e, e vai cobrindo. Por isso que existem os arqueólogos, gente, que é uma profissão que eu admiro demais, tá bom? Que eles fazem todo esse estudo da história, né, a fundo. Quando eles veem aquelas pinturas nas cavernas, aquelas pinturas rupestres, as cavernas, as paredes das cavernas contam histórias, contam os acontecimentos, contam os rituais, contam tudo. Tanto é que eu já pedi para vocês fazerem atividade sobre as pinturas rupestres. E eu acho muito lindo, muito incrível, acho muito bonito mesmo. Às vezes a gente não consegue identificar, não consegue interpretar um desenho, mas era um meio de comunicação deles registrarem o que estava acontecendo, como se fosse uma foto. Hoje, quando a gente tem um jantar em família, quando a gente tem algum acontecimento importante, nós nos registramos por foto? Antigamente, eles registravam alguns acontecimentos, algo que eles passaram nas paredes das cavernas, tá bom? Que é denominada hoje como pintura rupestre. E essas paredes contam muita história. Agora pensa comigo, se não tivesse essas pinturas rupestres, muitas das coisas que eles faziam a gente não ia ter conhecimento. Porque os arqueólogos, que são muito inteligentes, estudam pra caramba, eles fizeram o quê? Eles estudam cada um daqueles desenhos, eles conseguem perceber, em média, quanto tempo tem que aquela pintura rupestre foi feita. Então, todo esse estudo dos arqueólogos, dos sítios arqueológicos, arqueológicos, eles têm uma grande riqueza histórica, que contribui muito para a gente saber dos nossos antepassados. Como eu falei para vocês, tudo isso é de grande importância. Se nada disso existisse, era bem difícil de a gente saber alguma coisa dos nossos antepassados, tá bom? Aqui tem, no Brasil, algumas observações desses objetos aqui, desses vestígios. Vamos ler. Primeiro aqui o verdinho. Os vestígios dos povos ancestrais dedicados à pesca e à produção de cerâmicas, conhecido como marajoaras, podem ser encontrados na ilha de Marajó. Lá no azul, esse esqueleto. A região de Lagoa Santa, município de Minas Gerais, concentra importantes sítios arqueológicos onde foram encontrados crânios humanos. Dentre eles, o de uma mulher nomeada Luzia. Pelos arqueólogos, pesquisas indicam que esses povos são de origem africana. Ó o tempão, então. Vamos para o laranja. Os sambaquis, grandes amontoados de conchas, pedras e outros resíduos encontrados no litoral do Brasil, eram locais de enterros e rituais simbólicos. Nesses locais são encontrados vestígios pré-históricos de povos dedicados à pesca, caça e produção de artefatos utilizando moluscos, ossos de peixes, entre outros. Vamos para o roxo. Sabe-se que os povos ancestrais caçadores de grandes mamíferos, como preguiça gigante e tigre dente de sabre, habitaram a região da Serra da Capivara. Lá foram encontrados fósseis desses animais e diversas pinturas rupestres que ilustram a vida do cotidiano desses antigos moradores. Beleza? Na página seguinte já é uma atividade para vocês responderem. Na outra também. Agora nós vamos lá para a página 8. Vamos falar sobre Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Tá bom? Iniciando a leitura. Os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama, palavra de origem na língua tupi que significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como coqueiro, tornaúba, saizeiro, buriti, pupunha, tucum, inajá, tucumã, pindoba, tucumã e entre tantos outros. Você conhece algum tipo de palmeira? Já observou se perto da sua casa tem alguma? Palmeiras como coqueiro são muito fáceis. Na minha casa tem coqueiro, gente. Uhul! Então eu tenho uma palmeira dentro da minha casa. Não na minha casa, né? Eu não gosto da minha casa. Vamos lá. Mas esse coqueiro meu pai sofreu para pegar aqui, viu, gente? Você nem tem ainda.
porque a terra daqui é muito ácida. Então, o local de origem é uma muda nativa de algum do local dela, a terra não é tão ácida. Mas aqui é muito ácida, não pode colocar cal pra tirar a acidez da terra, enfim, foi todo um trabalhão. Mas eu acho que deu certo. Vou até depois tratar com meu pai. Enfim, vou no assunto. O nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore. Pau-brasil. A cor da madeira é vermelha e é por isso o nome Brasil, brasa, tá bom? O vermelho da brasa que lembra o fogo. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção. Gente, os portugueses tiraram tudo de nós. Uma dessas foi o pau-brasil. Os portugueses foram muitos inconsequentes, ou seja, eles fizeram tudo isso e não pensaram nas consequências, pensaram somente no seu lucro que o pau-brasil estava rendendo, ok? Então, vou para vocês. Se não tem um reflorestamento, que reflorestamento eu tiro, mas eu planto. Não, nem pensaram nisso antigamente. Então eles tiravam e tiravam cada vez mais, tá? Quando eu vou tirando, chegou a hora que acaba, tá bom? Foi isso que aconteceu. Ele está quase considerado em extinção por conta disso, tá bom, gente? Infelizmente, né? Vamos lá. Próxima página. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. No século XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses. Expansão marítima, lembram? Em 1500 ao Brasil. Alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas. Gente, é aquilo que eu falei, expansão marítima. Eles eram muito, todos na verdade, eram muito medrosos. Por isso que eles só faziam viagens pela costa marítima mesmo, bem pelo cantinho, assim, lá da África e tal. Eles morriam de medo do oceano, eles tinham medo. Para eles a terra era plana. Se eles fossem reto pra cima, eles iam cair no buraco assim obscuro. Acredita nisso? Eles pensavam nisso e tinham muito medo nessa teoria da terra plana. Até hoje, muitas pessoas acreditam nisso, né? E os portugueses, Portugal, eles tiraram uma vantagem porque lá tinham muitas pessoas com conhecimento marítimo, né? Então foi isso que ajudou eles a prepararem as embarcações, né, estudarem e tudo mais para de fato fazer a expansão marítima, tá bom? Continuando, os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Olha a novidade, gente, ninguém sabia disso, né? Com violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Olha que lindo! Muitos dos que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Gente, isso aqui retrata muito do que aconteceu. E olha lá, aconteceu muita coisa pior, porque eles não vão expor aqui no livro, né, pro quarto ano e tal. Mas quem estudou de fato a história na faculdade, entre outros, a gente sabe de fato que muita coisa pior que isso aconteceu. Foi bem tenso mesmo. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios de cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, tradições e territórios de seus povos. Hoje em dia, gente, existem sim alguns indígenas que, por conta de toda essa mudança, utilizam roupa que nem a gente. Acho que já passou na televisão, alguns que têm internet, legal, né, que utilizam celular, bacana, mas muitos deles querem, mais que eles estejam utilizando roupa, que é uma mudança de uma parte da cultura deles, eles permanecem com todas as outras, dos rituais, da alimentação, das palavras, tá bom? Próxima page. Na próxima page diz assim: estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes e de centenas de etnias como tupinambás, guaranis e potiguaras, as quais têm em comum a língua tupi. De acordo com os dados de 2010 do IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas. Gente, 5 milhões antigamente. Hoje em dia não, 2010, né, tem
tem 10 anos atrás essa pesquisa, são apenas 897 mil. Olha a diferença. Olha a diferença. Como eu falei, tiveram uns motivos para essa diminuição grotesca. Foram o quê? Doenças desconhecidas, morte, vários motivos de morte, ou por não aguentarem, ou por resistirem, e outros fugiram, tá bom? Os povos indígenas, de modo geral, vivem em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles. Acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e manejo florestal, envolvendo as atividades de caça, pesca e coleta. Com base nessa relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes e cultura, danças, músicas, artes, religião, tantos outros hábitos. Gente, aqui em Brasília, lá no Noroeste, aquele bairro riquíssimo, bem riquíssimo mesmo, lá era de uma tribo indígena, acreditam nisso? Que eles fizeram lá, teve toda uma briga, assim, não briga de pancadaria, mas teve toda uma resistência de protesto, de ONGs que protegem, que fizeram de tudo para tentar deixar aquela terra na posse dos indígenas, mas infelizmente as empresas ganharam essa disputa. E estão lá os prédios luxuosos que custam milhões, tá bom? Depois pesquisem sobre isso, que eu acho que é muito interessante. E também também tem uma importância muito grande para a história do Brasil, né? Nessa questão da população indígena, tá bom? Então, é basicamente só isso tudo, tá? As atividades também vão estar sendo colocadas nas informações dessa atividade, tá bom? Então, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.